Voltei, senhoras e senhores, e continuamos aí com nossos temas de atualidades. Falando em atualidade, a gente já chegou a comentar rapidamente a respeito disso, um tema que bombou, que explodiu, que pode ser cobrado em atualidade, em redação e em direito constitucional. Tá na tela, põe aí pra gente, é a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. A intervenção federal foi decretada, como manda a Constituição, pelo presidente Michel Temeroso Temer, lá em 16 de fevereiro. Lembra, intervenção federal está previsto na Constituição de 1988, mas até então, até 16 de fevereiro, não tinha sido usado. Lembra, a estrutura republicana diz lá que tem que ter autonomia dos entes federativos. Mas, em alguns casos, o poder central, o poder federal, o poder da União, pode intervir. Isso tem previsão constitucional. Mas, até então, na nossa Constituição de 88, isso não tinha ocorrido com base nos parâmetros da Constituição de 88. É intervenção. Não confundir lá, você já viu isso no direito constitucional, com a GLO, a garantia da lei e da ordem. Não é a mesma coisa, intervenção federal. A intervenção, galera, está previsto no artigo 34 a 36 da Constituição Federal. A Constituição estabelece condições para que haja a intervenção federal. Tem que ter condições sérias para respeitar o que, galera? A autonomia dos entes federativos. Então, só pode fazer intervenção em que casos? No caso da necessidade de manter a integridade do território. Ou seja, imagina que o povo lá do sul, tem uns malucos aí. Eu não vou usar outra expressão aqui porque pode ser agressiva. Mas tem uns malucos que quando rolou lá o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, eles fizeram lá um plebiscito, sem qualquer validade, é claro, aqueles plebiscitos informais, para que o povo do Sul decidisse se quer ou não se separar do Brasil. Galera, lá em São Paulo, uns idiotas lá do interior de São Paulo fizeram a mesma coisa também. Vamos nos separar do restante do Brasil. Imagina que uma coisa dessa é levada a sério, aí tem que ocorrer a intervenção, o que, galera? Federal, para garantir a integridade do território nacional. Claro que aqui lá tudo é motivo de piada, mas se fosse sério, manter a integridade do território. Vamos lá, pode ocorrer a intervenção para reorganizar as finanças de uma unidade da federação. Imaginem que um total descontrole do equilíbrio fiscal, da austeridade fiscal, aí tem que ocorrer intervenção federal. Ou pode ocorrer para repelir intervenção estrangeira. Repelir intervenção estrangeira. Vamos supor que de uma hora para outra, claro que nós estamos falando aqui viajando, né? Imaginem que o Paraguai resolva atacar o Brasil para recuperar os produtos contrabandeados que vieram para o Brasil. Então, qualquer, claro, invasão de território nacional, seja feita ali o Paraguai ou pelo Mato Grosso ou pelo Paraná, vamos brincar aqui, o governo federal teria que agir fazendo a intervenção. Então, somente com esses três condicionantes aqui, previstos na Constituição, é que se pode fazer a intervenção. Tá? No caso do Rio, põe na tela, no caso do Rio, a justificativa oficial para a intervenção, prevista no artigo 34, inciso 3º da Constituição, era o que, galera? Por termo. Por termo é dar fim, é acabar, tá? Tá lá. Por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Então, segundo as autoridades, segundo a justificativa do governo Temer, a ordem pública está desfacelada no Rio de Janeiro. O Estado não consegue mais garantir. Então, para garantir essa ordem pública, a ordem social, nós temos que fazer a intervenção. Essa foi a justificativa, principalmente ali com os ocorridos durante o carnaval, o confronto entre traficantes lá na Rocinha, o roubo de cargas, aquela bagaceira toda. Lembra, gente? Olha lá. Decretar intervenção é privativo
privativo do presidente da República. Privativo. E como diz o grande mestre Aragonês Fernandes, o grande professor de Direito Constitucional, meu amigo ceilandense, tá aqui, galera. Essa ação do presidente da República pode ser por iniciativa própria, que foi o caso, ou por solicitação. Então, quem é que decreta? Quem decreta? O presidente da República. Quem decreta é o presidente da República. Por iniciativa ou por solicitação do Supremo Tribunal Federal, ou do STJ, ou do Tribunal Superior Eleitoral, ou da Procuradoria-Geral da República, mas tem que passar antes aqui pela ratificação do Supremo Tribunal Federal. Então, essa galera pode pedir: ei, presidente, a chapa está esquentando em tal lugar e a gente gostaria que houvesse intervenção, o que, galera? Federal. Tá bacana? Então, ato privativo do presidente da República, que pode fazê-lo por conta própria ou a pedido de alguém. Tá bom. Mas aí o presidente fala: vai lá e intervém. É assim? Não. Olha lá. Primeiro, tem que ser submetido à apreciação do Congresso Nacional. Ele tem que fazer o decreto de intervenção e esse decreto deve ser votado no Congresso. E a galera diz sim ou não. Sim ou não. O que deve constar do decreto? Olha para mim, quando o presidente encaminha esse decreto de intervenção ao Congresso Nacional para que ele seja ou não aprovado, tem que especificar a amplitude, qual é a região e o setor que nós vamos fazer a intervenção. No caso do Rio de Janeiro, a intervenção é no estado do Rio e não só no município, mas exclusivamente uma intervenção onde, galera? Na segurança pública. Na segurança e não em toda a estrutura do Estado. Então o governador Pezão, ou o que pensa que é governador, que ele não governa nada, o Pezão, que está lá no Rio de Janeiro, continua sendo o governador. Ele continua sendo a autoridade máxima do Estado. Continua controlando as finanças, a administração pública. Ele só não controla hoje o quê? A parte de segurança. Essa está na mão do interventor. Tá bacana? Tem que dizer o prazo. E lá no decreto veio escrito: essa intervenção irá até o último dia do ano de 2018. Tem que especificar quais são as condições, como será feito e, de preferência, já trazer o nome do interventor. Lá, o interventor é o General Walter Souza Braga Neto. Esse é o nome do interventor. Então é o cara que hoje manda na segurança do Rio de Janeiro, como se fosse o secretário de segurança. Mas nesse caso, ele não está subordinado ao governador do Rio de Janeiro, e sim, ele só presta contas ao presidente da República. Tá bacana? Vamos lá. Feito tudo isso, se for aprovado pelo Congresso, olha aí, galera, aprovado pelo Congresso, o artigo 90 da Constituição, o artigo 90 do Código da Constituição, aqui é Constituição Federal, tá? Que é um F, não um P. Diz o que, galera? Que o Conselho da República deve ser ouvido. Então, esse Conselho, se ele vai ser só ouvido, esse Conselho da República tem caráter o que, galera? Consultivo. Então, lá, o presidente baixa o decreto, ele ouve o Conselho da República, o Congresso Nacional aprova. Essa história de Conselho da República, na prática, ficou deixando a desejar. Então, olhem pra cá, galera. Quem forma o Conselho da República? O vice-presidente, que nesse caso aqui não existe, porque é o próprio presidente, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado, os poderes republicanos legislativo e executivo. Vamos lá. O líder da maioria e da minoria na Câmara e no Senado. Então, mais um aqui, ó. O líder da minoria na Câmara e no Senado. O ministro da Justiça, líder da maioria e da minoria. Então, aqui, ó, são dois, lembra? Você é o líder da maioria e da minoria na Câmara e o líder da maioria e da minoria no Senado. 6 cidadãos. Então, quantas pessoas compõem esse Conselho da República? Ó, nesse caso não existe. 2,
3, 4, 6, 8. Tem já 8 pessoas aí. Mais o que, galera? Mais esses 6 cidadãos. Desses 6 cidadãos, que ninguém sabe quem é, 2 são nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara. Isso aqui é só a teoria, que diz lá na Constituição. Na prática, ninguém sabe quem é essa peãozada. Então esse conselho vai ser ouvido. Presidente, pensa bem, presidente, não vale a pena fazer essa intervenção, a chapa está esquentando, vai queimar o filme do senhor, seja lá o que for. Os caras vão ali aconselhar o presidente Temer. A gente sabe quem aconselha o presidente Temer. Pois bem, galera, à medida que ocorreu a intervenção, muita gente achou bom, como tudo que acontece na vida, muita gente achou ruim e acabou fazendo o quê? Críticas. Quais as críticas? Por que isso aqui é importante? Não me interessa se você concorda ou não concorda. Isso aqui não é o que eu penso. Isso aqui é o que pode ser cobrado na tua prova de concurso. Mas é importante que você tenha esses argumentos para caso isso caia numa redação. Então você tem que entender os pontos positivos e os pontos negativos disso aí. Críticas. Número 1, o Rio já passou por períodos com altos índices de violência e não houve intervenção. Então a galera está se questionando, realmente há necessidade dessa intervenção? Há necessidade? Ou isso é uma medida política? Professor Aragão, não é? Eu pego ele como referência, porque a gente já tratou desse assunto aqui no Gran Curso Online, em uma participação ao vivo. Ele aborda questões políticas envolvidas nisso aí. Então, já teve casos de períodos de grande violência no Rio, em que não houve intervenção. Deixa eu mostrar isso para você aqui, ó. Leia esse texto comigo, que nós já trabalhamos esse texto lá na parte da violência. Rocinha, Vidigal, Santa Teresa, Tijuca, Serra Corá. Não importa o endereço. O saldo de mortos da violência em menos de 2 dias no Rio de Janeiro perfaz 10 pessoas, entre adultos e crianças, homens e mulheres, bandidos e cidadãos comuns. Então lembra, aqui mostra que a violência está generalizada e que ela está em todos os lugares e pega todo mundo. Continua o texto. Segurança 0. Insegurança, medo e terror 100. A criminalidade não é, nem pode ser encarada como um problema tópico, sazonal, raro. A criminalidade integra há décadas o cotidiano carioca. Integra há décadas. Há décadas. Logo, não é agora. Se integra há décadas, por que a intervenção só agora? É o que o pessoal questiona. Continua. Isso é importantíssimo, ó. E não se resolverá com a ocupação episódica das favelas, premiada por uma ou outra batalha entre traficantes por pontos mais rentáveis de venda de droga. Segundo o autor desse texto, não é a ocupação episódica, como é a intervenção, e a intervenção é episódica por quê? Volta lá. Por que ela é episódica? Porque manda a Constituição que ela tenha o quê, galera? Prazo definido, para começar e para terminar. Então foca em mim. Ela é uma ocupação episódica. O autor está dizendo aqui que não é a ocupação episódica que vai resolver o problema. Põe na tela. O controle militar de regiões conflagradas é a obrigação do Estado. Em que sentido? Compete ao Estado garantir a segurança pública. Então ele tem que fazer essa garantia de forma permanente, constitucional, e não só quando a chapa esquenta. É o autor quem está dizendo. Continua. O município precisa retomar a rotina. O direito de ir e vir é assegurado pela Constituição, mas no Rio precisa do aval do tráfico. Você está vendo o que está acontecendo, por exemplo, na Vila Kennedy. De dia, o exército entra e derruba as barreiras que os traficantes colocam. Assim que o exército sai, os traficantes à noite recolocam as barreiras e fica essa briga aí de gato e rato. Então, como é que está essa intervenção? Continua. Já passou da hora de o poder público garantir a cada um na cidade um pouco de paz e muita segurança. Olha o título do texto, o Iraque é aqui, e o texto é de abril de 2004,
texto do Jornal do Brasil, o jornal mais famoso do Rio de Janeiro, que hoje não é mais escrito, não tem ele mais no papel, só virtualmente. Então, gente, é essa a crítica que a galera faz, ó. O Rio já passou por períodos com altos índices de violência e não houve intervenção. Tudo bem? Segundo, essa ocupação episódica cria uma falsa sensação de segurança e não de insegurança, tá? Então, deixa eu corrigir, tá aí. Cria uma falsa sensação de segurança. Só que é o seguinte, legal, olha para mim. Todo mundo sabe, não precisa ser especialista em segurança pública, que à medida que você aumenta o policiamento ostensivo, à medida que você aumenta a presença dos policiais nas ruas, isso aumenta a sensação de segurança e inibe a prática de criminosos. Aqui no Distrito Federal, me lembro claramente, em 2015, quando o governo recém-eleito assumiu, ele colocou, até porque o DF estava quebrado, como muito estado aí do Brasil, o DF em crise financeira não tinha nem gasolina direito para botar nas viaturas. Pelo menos era isso que justificavam. Mas aí a PM, a Política de Segurança Pública, passou a colocar viaturas paradas em pontos estratégicos com as luzinhas lá ligadas. Tá bacana? E muita gente criticou, que absurdo, a viatura parada, papá. Primeiro que estava parada, porque não tinha grana para botar gasolina. Mas, olha para mim, mesmo ela estando ali parada, a população vendo, o bandido vendo, o que está planejando cometer o crime, pelo menos naquela circunvizinhança, naquele perímetro de visualização da viatura, o cara vai pensar duas vezes antes de praticar a atividade criminosa. Então essa presença é inquestionável. O policiamento ostensivo, a presença da polícia na rua, a intervenção do exército, seja lá o que for, isso garante uma sensação de segurança. Então de imediato isso é bom, parece bom. O problema é depois. Porque enquanto o exército está ali, a polícia está ali, o tráfico, os criminosos ficam reprimidos. Em economia a gente vai dizer que isso é uma demanda reprimida. Não esqueça que o traficante é um comerciante do ilícito, tá bacana? Ele tá ali com a demanda reprimida. O problema é quando o Estado sair. Quando a intervenção acabar, tudo aquilo que estava reprimido vem à tona e a galera vai querer fazer tudo de uma vez. Então, o que hoje pode garantir uma sensação de segurança, amanhã pode fazer com que os índices de criminalidade, o que, galera? Aumentem. Meu temor, e o temor de muitos, é que beleza, massa, até o dia 31 de dezembro tá lá. Tá bom, aí a intervenção federal acaba. Aí começa janeiro, período de férias, Rio de Janeiro lotado, porque a galera, à medida que aumentar a sensação de segurança, a galera vai voltar ao Rio de Janeiro para valer. Logo depois vem férias, carnaval. Aí o temor é que essa demanda reprimida do tráfico e da violência exploda toda. E aí, quando explodir tudo de novo, que tiver explodindo violência em janeiro, fevereiro e no carnaval no Rio de Janeiro, vai ter outra intervenção? Ou será que o governo do Rio de Janeiro estará pronto para fazer o seu papel? São questionamentos que você pode usar numa redação. Tá bacana? A outra questão que a galera aborda aí, e aí é uma questão mais de natureza filosófico-ideológica, é que isso pode levar a uma politização das Forças Armadas. Você observa que alguns, que eu também chamo de maluco, mas cada um defende o que quer, muita gente defende aí o que, galera? Uma intervenção militar. Intervenção militar, como se os militares fossem os guardiões, né, da ordem, da moralidade e da honestidade. Intervenção militar. No Brasil, não é só no Rio de Janeiro, não. É no Brasil. Esse tipo de sentimento pode levar muita gente a achar que as Forças Armadas, que o Exército é que são a solução para o país. Bota o Exército para governar que a coisa resolve. Bote as Forças Armadas para fazer que a coisa resolve. E não esquecem, ou melhor, e se esquecem de que o crime organizado e toda a sua estrutura foi criado justamente durante o governo militar.
durante o governo militar, é que aquela estrutura foi criada. Hoje, é claro, ela ganhou dimensão de empresa multinacional, mas tudo aquilo foi criado. Então, à medida que aumenta essa ocupação, o exército, claro que o exército tem que atuar ali, de forma temporal, mas não é com a intervenção que vai resolver, você tem que bater as causas sociais, as causas administrativas do problema. O temor é alimentar nesse povo que defende intervenção de que isso é a melhor solução para o país e a gente retroceder a períodos antidemocráticos que ninguém quer mais que se retroceda, tá claro? Então fiquemos de olho nisso aí. E aí, lembra que outra discussão que apareceu nessa história toda foi o que, galera? Que a Constituição nos diz que quando estiver ocorrendo um fenômeno de intervenção, não pode ter mudanças, o que, galera? Na nossa Constituição. Não pode se analisar emendas constitucionais. Aí o que entrou aqui? O país já vem discutindo há um bocado de tempo a polêmica reforma, o que, galera? Reforma da Previdência. A reforma da Previdência se dará, se for feito, justamente por meio de quê, galera? A reforma da Previdência se dará por meio de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Como o tema é extremamente polêmico, tem os contrários e os favoráveis, tá? A galera achou que isso poderia ser uma jogada do presidente. Então o presidente faz a intervenção militar no Rio de Janeiro, mas a Constituição proíbe que se faça mudanças na Constituição. Beleza. Aí ele falou o quê? Que o presidente soltou? Não. Quando tiver pronto para votar a reforma da Previdência, eu suspendo a intervenção e voto a reforma da Previdência. Uma vez que votou e aprovou, eu volto com a intervenção. Por isso, nosso amigo aqui, o grande professor Aragonês, no primeiro debate que nós fizemos a respeito disso, ele falou o quê? Aí tem coisa, aí tem questão política. Se fosse uma intervenção séria, verdadeiramente necessária para corrigir problemas, ele não iria suspender no momento para votar outra coisa. Então mostra que por trás aí também tem fatores políticos. Claro que numa possível redação, que se você for falar a respeito disso, você não vai ficar citando detalhes até para não se comprometer. Mas você vai dizer que essa temática é complexa e envolve fatores o que, galera? Políticos, econômicos, sociais e de segurança. Muita temática aí. Resumo, o Congresso aprovou a intervenção, ela está em prática, nós não temos ainda como avaliar os resultados, não nesse momento que nós estamos gravando aqui. Esse tipo de coisa a gente só pode avaliar depois de alguns meses. Tá claro isso, galera? E aí você, o que acha a respeito disso? Lembra que aqui está a questão seca, o que pode ser cobrado, inclusive nas provas de direito constitucional, que não é a minha praia, mas também na prova de atualidade e nas temáticas relacionadas à redação. E aí a pergunta fica essa. Lá em Fortaleza, lá na minha terra, no Ceará, o pau tá comendo. O crime organizado está lá em disputa ferrenha, deixando toda a cidade insegura, com execuções, com chacinas em praça pública, com execuções dentro dos presídios. Em Natal, a violência estava tamanha, que somada à falta de pagamento dos policiais, a galera fez greve e a violência do crime organizado tomou conta da cidade. Por que se faz intervenção no Rio, nesse contexto, e não se faz intervenção em Natal ou em Fortaleza? O caso do Rio é mais gritante. Se você analisar os índices de criminalidade dos últimos tempos, você vai ver que proporcionalmente, que percentualmente, eles se assemelham. Então tá aí, você ganha aí alguns fundamentos e conhecimento para gabaritar as questões relativas aí ao direito constitucional na letra seca da lei, é claro, e a questão e a temática de atualidade. Valeu? Daqui a pouco a gente volta com outro assunto.